Bom, eu quero trazer agora a discussão aqui para o nosso quintal novamente. Vamos desembarcar no nosso Brasil, porque o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o cenário da segurança pública no país é desolador e disse que o papel do governo tem sido limitado e que não adianta ficar distribuindo dinheiro para os estados. Vamos acompanhar esse trecho. Eu disse ao senhor presidente da República que, com todo respeito, que tal como está, não pode ficar. Eu não posso, como ministro da Justiça e Segurança Pública, juntamente com o doutor Sarrubo, a doutora Camila Pintarelli e outros que aqui estão, que são os nossos auxiliares, ficar distribuindo dinheiro federal para ver se os estados e municípios cumprem uma determinada política federal, ou uma política, na verdade, da União. Quando nós falamos em federal, uma política de todos os entes federados numa mesma direção. Propus, então, ao senhor presidente da República que nós oferecêssemos ao Congresso Nacional uma PEC, um projeto de emenda constitucional que chamasse para o colo, vamos dizer assim, do governo federal uma responsabilidade que constitucionalmente ele não tinha originalmente. Porque o modelo que nós temos hoje, de fazer com que a responsabilidade recaia totalmente sobre os ombros dos governadores, que comandam as suas polícias civis e militares, e também aos prefeitos que têm as suas guardas municipais, é insuficiente. Nós sentimos isso na pele. O ministro tenta até trazer o debate para quando a gente fala federal, significa que é da União, exatamente para não entrar naquele campo de que o governo federal estaria tentando se intrometer numa política que deve ser de Estado, de governo de Estado, nesse caso, não uma política de Estado, mas sim de governo de Estado. Os governos estaduais são os responsáveis pelas seguranças públicas dos locais que eles detêm. Mas eu quero saber de vocês se é correta essa fala, não adianta ficar mandando dinheiro para que o Estado possa cumprir uma recomendação que foi feita para se tentar criar um plano nacional de segurança pública. Foi, de certa forma, uma espizinhada no quanto ou na maneira como os governadores receberam essa proposta do governo federal. Como é que você avalia, hein, Gustavo Segré? Eu avalio não apenas como uma mensagem para os governadores, sino para o presidente, para o governo, dizendo, ó, temos dinheiro. Mas eu não me sinto à vontade, segundo o que eu entendi da fala do ministro, tendo que soltar dinheiro para que alguém faça o que a gente está propondo. E, de fato, não deveria. Se tem uma boa política pública, não é o dinheiro que vai movimentar a possibilidade de colocar essa política em prática. Deveria ser o conteúdo da norma e não uma espécie de te dou o dinheiro e você faz o que eu quero, como se fosse papai e um filho na época pré-adolescente. Então, senti muita sinceridade do ministro, gostei da fala, agora vamos ver como o governo toma isso, né? Porque deixou explícito que a metodologia, ou para esse assunto pelo menos, é te dou dinheiro se você faz o que eu quero. Você acha que essa fórmula do Segré, que seria muito boa, né, Gustavo Segré, ou Fábio Piperno, que é o seguinte, olha, se o projeto é bom, eu não preciso ficar pagando para que ele seja executado. Naturalmente, o diálogo construiria isso. Mas no Brasil de hoje, o diálogo consegue construir alguma coisa? Isso significa que esse projeto, portanto, se eles têm necessidade de enviar um dinheiro, não seria um projeto bom? Como é que você avalia a situação envolvendo a segurança pública e a maneira como o governo federal vem tentando conduzir isso ao lado dos estados? Eu estou cada vez assim, mais de acordo com o ministro Lewandowski. A cada dia que passa, eu acho ele uma figura intelectualmente mais honesta para lidar com todo esse problema. Porque eu sempre defendi aqui o seguinte: o Brasil não fez nada que preste em segurança pública. O Brasil não é capaz de absolutamente nada de bom em segurança pública. O crime organizado cresce, graças aí a olho nu o tempo todo. Para onde você olha, a criminalidade aumenta. Você não pode usar celular aqui na Paulista que você vai voltar, mudo e sem o celular para casa. Isso vale para qualquer região do país. E todo mundo agora, desde os círculos mais intelectualizados até os mais modestos, humildes, já decoraram várias siglas aí que são aquelas que batizam organizações criminosas. É o P não sei o quê, é o comando não sei da onde. Todo mundo decorou isso aí.
que viraram estrelas, cresceram, se tornaram imensos exércitos informais. Então deu tudo errado até hoje. Então está na hora de alguém falar, está tudo errado. Nós precisamos formular alguma coisa séria e começando de fato por cima. Não é algo para obra desse governo, até porque esse governo pode ser que ele fique em Brasília só mais 23 meses, vai embora, a vida vai continuar, o país também, e provavelmente os nossos níveis de segurança vão piorar. Então, veja, aqui em São Paulo, para não ir muito longe, aqui em São Paulo outro dia a gente discutia o sujeito da segurança do governador, que depois identificaram que era do PCC. É óbvio que, enfim, o governador não sabe, não é ele que vai escolher quem está lá, mas apareceu. No assassinato do cidadão lá em Guarulhos, quanta gente da polícia já foi presa, sabe? Então isso é metástase. E quem é que vai ser capaz de combater esse quadro de metástase? Ô, Segré, eu vi que você se manifestou durante parte da fala do Piperno. Claro, fez uma careta aqui, como assim... Por quê? Porque, pela fala do Piperno, se o governo atual sai, a segurança vai piorar. Não. Qual é o argumento para essa afirmação? Eu disse exatamente o contrário. Eu só estou dizendo o seguinte... Eu entendi errado. O que ele está dizendo é o seguinte, é necessário um outro tipo de política para ficar para sempre, não é para esse governo, porque o que eu disse é esse governo vai embora daqui 23 meses, e ele aprovando ou não, o crime vai continuar aumentando, então é necessário que alguém tenha um olhar para o futuro, né, de fazer alguma coisa que possa, de fato, iniciar um combate mais sério ao crime. Ô Zé, você acha que os governadores estão agindo como birrentos que precisam de dinheiro na mão para poder acessar ou fazer aquilo que é recomendado pelo governo federal? Os governadores, eles agem de acordo com a sua postura, inclusive política. Eles precisam de apoio popular para a reeleição ou para a eleição do seu sucessor, assim por diante. E a segurança pública tomou conta do debate. Eu não gosto de governo que fala mal do próprio governo. Eu me lembro de um amigo meu, o Carlos Chagas, um grande jornalista, que era porta-voz do Costa e Silva, e disse que ele chegava na reunião ministerial e falava para os ministros, olha, esse governo está tão mal que até eu tenho vontade de falar mal dele. Ele, presidente da República. O que o Ricardo Lewandowski está fazendo é falando mal de da própria gestão. Ele é o ministro da Segurança Pública do Brasil. Há muito, o Ministério da Justiça deixou de ser Ministério da Justiça. Foi o primeiro ministério chamado Bureau dos Negócios de Estado e tal. Agora o nome é Ministério da Segurança Pública e Justiça, que não tem muito. Tirando Segurança Pública do Ministério, fica lá Índios, Defesa do Consumidor. Ele é ministro da Segurança Pública. Falta nomear alguém do ramo de segurança pública. Então, ele está dizendo que não domina os presídios, ele está dizendo que a Polícia Federal é ineficiente, porque entre as atribuições da Polícia Federal está combater o crime organizado. Isso me faz lembrar o ministro anterior, né? O ministro José Eduardo Cardoso, foi um grande parlamentar, uma grande figura, disse com todas as letras, eu não me esqueço, né? De que se ele fosse condenado aqui do fundo do meu coração, disse ele, se eu tivesse que cumprir um longo tempo de cadeia aqui no Brasil, eu preferia morrer. Foi a frase de um outro ministro da Justiça. Ou seja, a gente tem a impressão de que os governadores estaduais e o ministro da Justiça entra e descobre que não pode fazer nada. Eu cobraria, então, olha, desculpa, eu não fico aqui porque eu não posso fazer nada, eu não faço a diferença. Pode sim, ele é ministro da Justiça. Fala, Gani. Pois é, eu tenho uma visão aí parecida com o Zé, um pouco diferente aqui do Segré e do Piperno. Eu vejo o seguinte, primeiro, né, há um trabalho diferenciado por cada governador. Né? Eu estou aqui com os dados de segurança pública, taxas de homicídio por 100 mil habitantes. São Paulo e Santa Catarina é menor do que 10 por 100 mil habitantes. Muito menor do que a média nacional, por exemplo, do que os piores estados, como Bahia, Rio de Janeiro, Amapá e por aí vai. Então há uma diferença sim na gestão. Né? Há estados onde a segurança pública vai melhor do que outros estados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dá sim para o governo federal fazer outras coisas que não seja apenas dar dinheiro para os estados.
por que não cuidar das fronteiras? Porque é aí que está o gargalo. Em grande parte, a criminalidade é muito alta no Brasil porque entra muita arma contrabandeada do Paraguai. E isso é um trabalho de fronteira. Isso é responsabilidade do governo federal. Terceiro ponto que me chama a atenção. Eu não vejo em nenhuma discussão, nenhum intelectual falando do principal gargalo de criminalidade no país. O Poder Judiciário. Quer dizer, o bandido aqui ele tem a certeza da impunidade. Então, a criminalidade é alta por conta também do Poder Judiciário, seja porque tem leis mais frouxas no Congresso, ou seja porque o Poder Judiciário não as aplica corretamente, porque tem vários subterfúgios. Então, cadê o Poder Judiciário nesse debate? Não é só uma questão do Congresso, do governo federal, dos governadores. Precisa entrar em campo também o Poder Judiciário. Sem a junção de todas as esferas de poder em um plano de Estado e não de governo, esquece, a criminalidade continuará muito alta no país.